Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, também sou um filho amado de Deus. A gente vai conversar hoje sobre falar línguas. Eu ia começar falando em línguas, mas deixa quieto. Você ia começar falando em línguas? Sim. É? Você tem essa Habilidade. habilidade? Tem? Tem? Fala aí pra nós, gente, um pouquinho. Não. Não. Fala aí. Senão vocês não vão entender. Hoje a gente vai conversar sobre falar em línguas. A gente vai saber se pode, se não pode. O que é realmente falar em línguas. Que a gente não entende o que é falar em línguas. E se você gostar, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilha nosso vídeo. Legal. Na verdade, você fala em línguas, então? Fala. Cara, essa é nova. Eu não sabia disso. Fala um pouquinho aí, dá uma palhinha aí, mano. Tá Não louco. quero me dar. Sim, mas... Mas interessante que assim, o quadro é pastor pode ou não pode, né? E aí, a questão é, pode ou não pode falar em línguas? Aí se puder, você fala. falar em línguas. Então pode. Não aqui, Então em pode. todo lugar. Então A gente pode. vai discutir. Ó, fala. Pode falar. Não, fala o que você ia falar. Tá com eles que a gente tem discutido muito esse assunto durante as EBDs, né? Nas escolas bíblicas. E a gente vai trazer ele pra cá, a gente discutir mais detalhado. Na verdade, pessoal, é assim. Deixa eu falar. E algo muito importante por favor, curta nosso vídeo, né? Comente e se inscreva no nosso canal, toque lá o sino para você ser notificado. Por que a gente pede isso? Porque nós queremos que esse assunto, essa matéria, chegue ao maior número possível de pessoas, né? Porque nós entendemos que isso é muito importante. Todos os assuntos a gente entende que é importante, mas esse também é muito importante. E nós queremos que realmente as pessoas elas tenham um conhecimento aí adequado sobre essas questões do que a gente fica pensando aí. Pode ou não pode acontecer na igreja? Então, por favor, vai lá, compartilha com alguém, compartilha com alguém que você acha que de repente e até discorda da gente, tá bom? Mas eu quero responder biblicamente, pautado naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas naquilo que a palavra de Deus fala para nós com relação a esse assunto. Beleza? Sim. Obrigado. Então, como a gente já sabe, falar em línguas é uma forma incomunicável de conversar com qualquer pessoa. E ela... Em algumas igrejas eles usam esse método, né? Para poder conversar, se comunicar. Digamos que tem os especialistas que falam e só os especialistas que entendem. Por exemplo, se um pastor está falando, só vai entender quem está sendo tocado pelo Espírito Santo. Então tem tipo tudo uma... Eu ia falar macumba, mas uma iniciação. Tem tudo uma iniciação. Tem todo um negócio lá que a gente não entende nada. Acho que a gente precisa entender alguns pontos aqui, Carol. Agora eu vou partir assim antes eu disse que eu responderia biblicamente, tá? Só que antes de entrar biblicamente, eu acho que a gente tem que entrar num contexto cultural. Cultural religioso. Por quê? Quando você fala assim, as pessoas conversam dessa forma. Quando a gente fala de conversar, a gente está falando de comunicação, tá? E eu só me comunico quando eu falo e o outro entende o que eu estou falando. Então, eu entendo que quando essas pessoas têm essa questão desse falar nessa língua que de repente nem é língua nenhuma,
Na verdade, ele não está se comunicando, ele não está nem querendo se comunicar. O que ele está querendo é se colocar numa posição de superioridade aos demais. E aí, nessa posição de superioridade, ele passar a impressão de que aquela língua dele, ele está se comunicando com Deus, Deus está entendendo o que ele está dizendo, mas na verdade ele não está se comunicando com nada e, a meu ver, não está se comunicando nem com Deus, tá? Essa é o que eu penso, é o que eu creio, tá? E aí eu creio nisso com base bíblica. Isso eu creio com base bíblica. Eu sei que na Bíblia já foi falado de alguns casos, né, de pessoas que falavam em línguas. Sim. Inclusive, eu acho que de lá, né, que foi tirado isso. Do falar em línguas? Isso. Sim. Na verdade... Não, aí de lá que foi tirado. Sim, sim. Na verdade, assim, ó... as coisas que a gente acerta na igreja, né, realmente são bíblicas. Mas também um monte de coisa errada na igreja também são tiradas da Bíblia, são tiradas de contexto diferente. Por exemplo, quando a gente olha a tentação de Jesus, é muito legal se você parar ali para estudar a tentação de Jesus, porque todas as vezes que o diabo tenta Jesus, o diabo cita a Bíblia. E toda vez que Jesus refuta o diabo, ele também cita a Bíblia. Ou seja, então, o diabo usa a Bíblia para tentar Jesus e o Jesus refuta o diabo ou expulsa o diabo citando a Bíblia. Acho que isso, ali da tentação de Jesus, tem muito exemplo para nós, né? Um dos exemplos é que eu posso e devo resistir ao diabo. Está o exemplo ali, está claro. Agora, o outro exemplo eu tenho que tomar cuidado que muitas vezes as tentações, se não todas as tentações, inclusive as tentações para essas práticas que eu tenho na igreja, ela vem de uma maneira equivocada, tirada da Bíblia, né? Então, de onde que se tirou da Bíblia esse negócio do falar em línguas e tal? Tudo isso vem de um evento único, que é o evento do Pentecoste. Tanto que os que costumam falar em línguas, eles são chamados de pentecostais. Por quê? Pentecostais por conta do Pentecoste. Agora, a grande questão é que o Pentecoste, ele não é um evento de falar em língua. O Pentecoste era uma festa, né, que Deus tinha instituído desde o Antigo Testamento, para que o povo de Israel ali praticasse. Então a gente vê que na cronologia Jesus morreu, nós celebramos a Páscoa porque Jesus morreu naquele período em que ele foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? Passado o período da Páscoa, então viria o dia do Pentecostes. Jesus ainda, depois de ressuscitado, ele fica 45 dias na terra ali, vivendo ainda, né? Na forma humana, já ressuscitado, já glorificado, mas ali com as pessoas. Passado esses 45 dias, ele sobe ao céu, só que ele fala assim, só que aguarde a manifestação do Espírito Santo, aguarde a manifestação do outro, né? Aquele outro que ele tinha prometido antes dele morrer. E aí então passa-se alguns dias, eu não lembro se são 8 dias, que os discípulos estão ali cultuando, e aí então, de repente, num outro domingo, aí acontece, eles estão reunidos, eles estão em culto, acontece essa manifestação. E por acaso, era no dia que celebrava o Pentecostes. Por isso que tinha judeus ali de todas as regiões que estavam ali. E aí os judeus de todas as regiões que estavam ali, então tinha judeu de Medo, da Pérsia, e lá em Atos cita pelo menos, eu não lembro agora se é 12 ou 16 regiões diferentes que eles vieram. Só que o interessante é que naquele dia da festa do Pentecostes, quando tinha todos os judeus ali para celebrar o Pentecostes,
os judeus de Jerusalém, eles estavam falando na língua deles, mas os outros judeus sabiam que eles estavam falando na língua deles, mas eles estavam entendendo na língua deles, né? E eram 16, agora me fugiu a memória, ou 16 ou 13, mas assim, eram várias línguas, só que eram línguas inteligíveis, porque eles ouviram nas suas línguas e sabiam o que estava sendo dito, mas qual foi a grande questão? Que aí eles questionaram, eles falaram, mas espera aí, esses homens não são judeus? Aí outros falaram, sim, são judeus, mas eles não estão falando na língua deles? Sim, eles estão falando na língua deles. Aí eles falaram, e como nós estamos entendendo na nossa? Então, primeiro que eles estavam entendendo, e na língua deles, o que eles estavam dizendo na outra língua. Só que esse evento foi único, tá? Esse evento não se repetiu, não era todo ano que acontecia, não era todo culto que acontecia. Aconteceu lá, depois aconteceu na casa de Cornélio, né? Isso aí, ali na história da igreja. Isso já cola com a próxima pergunta. Eu ia perguntar como que funciona isso, esse negócio de falar línguas. Porque normalmente eu brinquei no começo que eu ia começar falando línguas. Isso. Só que assim, os caras falam um monte de coisa e de acordo com a Bíblia, como que funciona? Então, de acordo Você falou aí que acontece uma vez praticamente por ano. Isso, Então, de acordo com a Bíblia, como funciona? De acordo com a Bíblia, funciona assim. Deus deu e concede dons à igreja. Ou seja, Deus deu um dom para mim, Deus deu um dom para você, para o George, para a Rayane. Deus deu dons para cada um de nós. E qual o objetivo que ele deu esse dom? Para que nós edifiquemos uns aos outros, né? E eu edifico você, você me edifica. Então, o meu dom, ele não serve para mim. O meu dom serve para os outros. O seu dom não serve para você, serve para os outros. O dom dos outros não serve para eles, serve para nós, tá? Então, Deus deu dons aos homens, Deus deu dons à igreja. E se a gente pega ali Romanos capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 12, ele vai listar um monte dos dons que tem ali, dons de apóstolo, dom de pastor, dom de mestre, dom de administrar, né? Tem N dons. E um desses dons, né? Ele fala, olha, tenho dons de línguas, mas o dom de língua é diferente do que hoje é usado. Hoje, a pessoa que, ele fala assim, olha, eu tenho dom de línguas, então se eu tenho dom de línguas, eu fui batizado no Espírito Santo. Aí a pessoa pergunta assim para você, mas você tem dom? Aí você responde assim, tenho dom. Qual é o seu dom? Meu dom é o dom de ficar ali na porta, recepcionando as pessoas e oferecendo álcool gel e máscara descartável para ele usar. Não, querido, mas você não foi batizado no Espírito Santo ainda, né? E aí, então, eles entendem que ser batizado no Espírito Santo é receber o dom de línguas. Bom, como você mesmo citou, né? Esse programa foi extraído da ideia do que a gente vem apresentando aos domingos de manhã no Café com Deus. E eu tenho insistido, eu sempre disse isso, e a Bíblia me garante isso. Carol, absolutamente, eu vou repetir aqui o que eu repito todo domingo de manhã, tá bom? Não existe batismo no Espírito Santo depois. Existe sim batismo no Espírito Santo. Só que o batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da minha conversão, tá? Paulo, tá bom? Não é a Convenção Batista que pensa isso, sou eu que penso isso e defendo isso e creio assim e ensino assim. Nós fomos batizados no Espírito Santo antes da nossa conversão, porque foi o Espírito Santo de Deus que teve que tomar posse da minha vida e falar para mim que eu sou um pecador, que eu sou miserável, que eu preciso de alguém que seja meu Senhor e seja meu Salvador para me perdoar e me fazer uma nova criatura. E isso aconteceu antes de me converter.
E eu só me converti porque isso aconteceu. Logo, se isso aconteceu antes de eu me converter e depois eu me converti, então eu fui batizado, na verdade, no Espírito Santo, antes mesmo de eu ser um crente em Jesus. Tá? Eu creio assim. No momento que eu fui, que eu me converti, no momento que eu fui convertido, então Deus me deu dons. Pode ser que para mim ele deu um dom de línguas, pode ser que para o outro ele deu um dom de administração, pode ser que para o outro ele deu um dom de ensino. Porque o Espírito Santo de Deus é como o vento. Você consegue controlar vento? Não. A gente teve uma presidente do Brasil que ela quis ensacar vento, né? Não sei se ela conseguiu, né? Mas ela foi a única na história que quis ensacar vento para estocar, né? Não sei o que ela ia fazer com vento estocado, mas tudo bem. Mas né, não vem ao caso. Oi? A bexiga, né? É isso, a bexiga, né? Mas ela queria estocar vento, não sei para quê, para gerar energia, não sei, né? Mas posto isso de lado, a Bíblia diz, então, com exceção dessa presidente que estoca vento, então ela pode controlar o vento, né? Guardar no saquinho lá, nós não podemos controlar o vento. E o Espírito Santo de Deus é como um vento. Ele sopra onde ele quer, do jeito que ele quer. Num lugar ele faz só uma maresia, no outro lugar ele faz uma marola, uma brisinha, e no outro lugar ele faz tsunami. Ele é o vento, é o Espírito, ele sopra onde ele quer e ele faz o que ele quer, onde que ele quer, do jeito que ele quer. Logo, ele dá dons aos homens conforme ele quer e não segundo o que eu quero. Tá? Então, você me pergunta, como que acontece isso? Carol, se for de Deus, então a gente tem que entender uma outra coisa que a Bíblia diz. Se o dom de línguas é um dom de Deus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer assim, olha, se o dom de línguas é um dom de Deus, então, quando eu tenho a capacidade de perceber, a capacidade de Deus de perceber, quando ninguém está entendendo nada que eu estou falando, e quando aquilo que eu estou falando não interessa nada para ninguém. Então, o mesmo Deus que me dá o dom de línguas para falar em línguas estranhas, ele me dá o dom também de ficar de boca fechada e não falar nada. Você estragou minha próxima pergunta. Ah, mesmo? Por quê? Eu ia perguntar, como que eu sei se a pessoa tem um dom? Você falou que é um dom, né? É um dom. Então, como que eu sei que a pessoa tem de verdade aquele dom? Então tá bom, vamos lá. Como que eu sei de verdade que a pessoa tem um dom? Essa foi super legal, cara. Não estraguei, não. Você me pegou agora de calça curta. Não, mas como que eu sei que uma pessoa tem um dom, tá? E esse dom é do Espírito Santo, tá? É capacitado, é verdadeiro. Sim. Um dom do Espírito Santo, um dom dado por Deus. A primeira coisa, ele sempre vai enfatizar, focar aquilo que a Bíblia diz. Tá? Um dom do Espírito Santo, um dom de Deus, ele nunca vai contrariar a Bíblia. Tá? Ele nunca vai contra a Bíblia, ele nunca vai fazer aquilo que a Bíblia fala que não é para fazer. Tá? Então, específico, no dom, por exemplo, o dom da pregação. Como que eu sei que eu tenho um dom da pregação e não o dom da oratória? O dom da oratória é uma coisa, o dom da pregação é outra, tá? Eu posso ser um baita de um orador, tá? Ter uma baita oratória e não pregar absolutamente nada, tá? Mas como eu vou saber que eu tenho um dom? Eu vou... aquilo que eu falar, eu pego a Bíblia e é exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo, é aquilo que Deus faz. Eu não vou contrariar a palavra de Deus. Então, no dom de línguas, como que eu vou entender que realmente esse dom é de Deus? Primeiro, eu vou falar aquilo que Deus manda falar. Eu vou entender aquilo que Deus quer que eu entenda. Então,
A Bíblia diz que Deus deu dons à igreja para nós edificarmos uns aos outros, certo? O que a gente vê na questão do dom de línguas? Nós vemos edificação uns dos outros ou nós vemos divisão? Porque quem não tem o dom de línguas se acha inferior e fala, puxa vida, eu sou menos crente porque eu não falo em línguas. E o que fala em línguas fala assim, eu já fui batizado no Espírito Santo, porque ele até muda de voz, né? Que ele já foi batizado no Espírito Santo, então ele fala em línguas, ele tem... Isso causa união ou isso causa desunião? Desunião. Desunião. A Bíblia manda a gente viver em União. Então, se eu estou usando um dom que causa desunião, isso é de Deus? Não. Então, esse dom não é de Deus. Então, quando tá? causa união, é para a gente entender que é verdadeiro. Quando Sim. causa desunião, é porque... Sim, a palavra de Deus, Carol, ela sempre. É óbvio que Jesus falou assim, olha, que por amor a Jesus, eu vou contrariar pai, mãe, cônjuge, né, filhos, por amor a Jesus. Então, para falar sim para Jesus, eu vou falar não para o resto do mundo, vamos dizer assim. Mas Jesus não está falando aqui que eu devo criar obstáculos às pessoas. O que Jesus está dizendo é assim, que eu tenho que optar e sempre falar sim para Jesus. E falar não para mim e falar não para o restante. Tá bom? Então não é isso que Jesus está falando. Agora, em geral... No restante, Jesus fala assim, olha, a Bíblia vai dizer, Salmo 133, como é bom, como é agradável quando os irmãos estão vivendo juntos em união. É interessante que ele usa 3 palavras redundantes, vivendo junto em união. Mas não é a mesma coisa? Viver junto em união? Né? União... Então, ele fala como é bom, como é agradável, como é suave isso. Por quê? Quando acontece isso, os irmãos viver juntos em união, ele fala, é ali, naquela união, que Deus decreta, derrama a bênção e decreta a vida. Então, quando há desunião, há o quê? Morte. Morte. Eu posso matar o outro espiritualmente, eu posso matar o outro emocionalmente, eu posso matar o outro de um monte de jeito, e posso me matar. Porque de repente eu acho que eu estou em comunhão com Deus e não estou. Tá? Essa até fisicamente, né? Essa é uma das questões. A outra questão que o próprio Jesus fala assim, olha, o mundo vai olhar para vocês e vai reconhecer que vocês são meus discípulos, que vocês são meu, não é se vocês falarem em línguas, não é se você tiver o dom de encantar pessoas falando uma língua que ninguém está entendendo. Como que é que o mundo vai olhar e falar assim, cara, esse cara é de Jesus? Como que é? Através do que a gente conversa. Eles entendendo a gente. Não. Através da vida. Através de uma linguagem universal. Qual é a linguagem universal que todo mundo entende? Todo mundo. Tem uma língua que é universal e todo mundo entende. E Jesus falou, é através dessa linguagem que vocês vão se comunicar com o mundo inteiro. Não importa se é brasileiro lá do Nordeste e tem um dialeto tio, você vai se conectar com um japonês legítimo e vocês dois vão se conectar e o japonês vai falar assim, uau, esse cara é de Jesus, lá na língua do japonês. Como vai ser? Igual assim que você está falando. Que língua é essa? Há uma linguagem bíblica. Hã? Do amor? Fala alto. Do amor? O amor? Cara, a língua que Jesus quer que nós conversemos, ele falou, essa linguagem é universal, tanto que o Paulo vai falar assim, olha, de todas aqueles dons, aquela lista de dom que o Paulo faz, ele fala assim, olha, de toda essa lista de dom de administração,
dom de língua, e ele coloca línguas no final, ele fala assim, de tudo isso vai ficar 3 coisas: fé, esperança e o amor. E desses 3, o mais importante é o amor. Tá? Então Jesus fala assim, olha, sabe como que o mundo vai saber, vai identificar que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Então, quando eu tenho essa pegada, falei língua, não falei língua, foi batizado, não foi batizado, a linguagem do amor está sendo disseminada? Não. Você já sentiu amor quando alguém fala assim, olha, eu tenho um dom de línguas, outro, você sentiu esse amor? Não. Então isso é de Deus? Não. Então, Carol, olha só, eu não sou aqui, eu tenho amigos pentecostais, tá bom? Eu tenho pastores amigos pentecostais, eles me chamou, pelo menos, né, para pregar na igreja dele. Eu nunca chamei nenhum pentecostal para vir pregar aqui, tá bom? Nunca chamei. E na verdade, assim, teria um evento, né? Nós teríamos um evento e alguém falou assim, não, vai vir, o pastor tal vai pregar e tal. Eu falei, tá bom. Só que eu quero saber o que ele vai pregar primeiro. Porque aqui... Oi? Ele era Pentecostal. Falei, porque aqui sou eu que prego, sou eu que ensino, e eu não ensino nada disso. Tá? Eu ensino a graça de Deus, eu ensino a linguagem do amor, e essa linguagem do amor qualquer um pode praticar e todos podemos entender. Mas esse negócio de o cara subir aqui e começar a falar um negócio que eu não estou entendendo, sinto muito. Se eu tiver aqui, chamar alguém começar a falar um negócio que eu não estou entendendo, eu vou pedir para ele sentar, porque sem chance. Isso não edifica ninguém. Tá? E você, uma coisa que a gente já entendeu é que falar em línguas pode, só que você tem que ter o dom. É uma coisa muito rara, então, né? É uma coisa muito difícil. Então, ó... É difícil? Então, ó, eu diria assim. Sim. Eu diria da seguinte forma. Aí você vai me ajudar a pensar, tá? Eu creio num Deus muito prático. Sim. Eu não creio num Deus que desperdiça nada. Você acha que Deus desperdiça alguma coisa? Não. Não. Então, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá, primeiro, é porque é necessário. Certo? Sim. Então, Deus dá dons à igreja. Há igrejas que são grandes, um monte de gente. Cara, tem gente com problema, tem gente sem problema, tem gente doente, tem gente com problema na justiça. Aí nessa igreja Deus manda lá advogado, médico, juiz e não sei o quê. Aí a gente fala assim, pô, mas aquela igreja é boa, né? Porque só tem gente boa. Mas vai ver lá os outros, você vê, tem nego estrupiado tudo quanto é jeito, né? Por exemplo, a gente tem na região que eu vim de Americana, ali, Campinas, as igrejas têm bastante advogados, né? A gente fala assim, pô, nas nossas igrejas aqui tem poucos. Mas é interessante que aqui você anda na rua, você não vê venezuelana andando na rua, você não vê haitiana andando na rua. Agora, se você for lá, tem igrejas que tem cultos só com esse pessoal, na língua desse pessoal. E aí tem um exército de gente, de profissionais dessas áreas, trabalhando para ajudar essas pessoas no processo de imigração, tirar documento e não sei o que. Aí você fala assim, cara, então Deus não desperdiça dons. Certo? Deus dá dons segundo a necessidade de cada um. Certo? Então nós estamos aqui, todo mundo falando em português. Eu falo, você me entende. E é interessante que algumas vezes nós falamos em português e ninguém não entende o outro, né? Então vamos lá. Aí Deus, na sabedoria dele, ele viria aqui e
Fala aí pra Carol. Carol, levanta aí, fala em línguas para esse povo. Eu acho que não. A troco do quê? Você acha mesmo que Deus faria isso? Não. Olha, Carol, eu custo acreditar que Deus faria isso. Você acha que faria? Não. Sim. Quando eu digo eu custo acreditar, eu falo assim, cara, ó, eu tenho que, não sei, eu acho que eu tenho que morrer e nascer de novo para acreditar num negócio desse. Eu não acredito. Não acredito. Eu não, assim, ó, eu acredito. Oi? Continua. Como é que? Nada, pastor. Nascer e morrer de novo? Não, pode continuar. Pode continuar. Eu queria rir também, caramba. Não, deixa quieto, pode continuar. Então tá bom. Poxa, fiquei chateado agora. Mas, assim, então eu custo acreditar que Deus faria um negócio desse. Eu não acredito que Deus desperdiçaria. O Deus que eu creio não desperdiçaria. Tá? Ele não faria esse negócio de dar dons aí só para... A troca do quê? Né? Tanto que o Paulo fala, o próprio Paulo, ele fala assim, ó, queridos, eu tenho dom de línguas. O apóstolo Paulo falando, eu tenho dom de línguas. Ele fala, mas olha, eu quero dar um conselho para a igreja. Fale uma palavra num idioma que o outro entenda e edifica esse outro, prefira isso do que falar 10.000 palavras no idioma que ninguém vai entender nada e ninguém vai ser edificado. Então, olhando para a Bíblia, olhando para 1 Coríntios capítulo 14, olhando o Deus que nós temos, olha, sinto muito, não dá para acreditar em Deus gastando dom à toa, né? Quando tem tantas gente precisando de tantas manifestações de Deus. Agora, um dom que eu creio, Carol, que não vai ser desperdiçado em momento algum, é o dom do amor. Porque o tempo todo tem gente precisando de manifestação de amor. Seja por meio de você dar uma palavra de consolo, seja por meio de você dar um abraço, seja por meio de até mesmo de você exortar, tá? Esse dom é muito mais útil. Sim. Então, agora para encerrar, me responde uma coisa rápida. Você já viveu uma experiência de ver alguém falando em língua assim? Uma experiência, você já viveu? Você já vi? Você já viu? Já vi. E é uma coisa que deu certo ou que deu errado? Então, é uma coisa assim, eu não entendi nada, né? Pensando do jeito que eu penso, aquilo não me edificou, não. Ao contrário, aquilo me incitou a algo assim que eu não pude glorificar Deus, porque como que eu falo amém se eu não estou entendendo? Sim. Então eu não falei nada, eu não glorifiquei a Deus. E fiquei assim numa situação muito terrível, porque eu não consegui prestar atenção em outra coisa, porque eu tive que me concentrar naquilo ali para não pecar, para não emitir um juízo, tá? Então assim, nessa parte é muito complicado, porque ainda que eu pense assim, mas vai saber se é de Deus. Então eu não posso dizer que não é de Deus algo que seja de Deus. Agora, como eu vou confessar, eu não tenho o dom do discernimento, então eu preciso discernir a partir do conhecimento que eu tenho. Então, a partir do conhecimento que eu tenho, então eu tenho que refletir sobre algumas coisas. Eu sei que é para terminar, mas posso falar uma coisa? Ontem eu estava ouvindo um vídeo, estava assistindo um vídeo, né? E nesse vídeo estava assim, coisas que Deus faz, e é algo, um testemunho que eu já ouvi várias vezes. Um pastor, ele está numa igreja, e ele está dando um testemunho, falando de um Deus poderoso e tal, e é muito legal o testemunho, até que ele diz que ele estava orando, então alguém chega e fala que a filha dele morreu, né? A filha dele tinha uma epilepsia
E a filha dele teve um ataque epilético, e aí foi levado para o hospital, e aí quando ele chega no hospital, e aí vão avisar ele, ele vai para o hospital, quando ele chega no hospital, a filha dele morreu. E aí, o médico fala assim, então pega sua filha, enterra, e não sei o que, leva para enterrar. Ele pega a filha e leva, e só que aí ele leva a filha para a igreja. Aí chega lá na igreja, ele larga a filha lá e joga, e aí ele cai em cima da filha, e ele fala, acabou, acabou, acabou. E aí o Espírito Santo de Deus fala com ele, fala ao coração dele, olha, não acabou, creia em mim, não sei o que. E aí a menina, acorda, pai, não sei o que, e tá. Cara, pensa numa história legal, não é legal? E a igreja, pensa na igreja dando glória a Deus e não sei o que e tá. Cara, esse cara tá mentindo ou esse cara tá falando a verdade? Não sei. Eu também não sei. Eu não tenho dom de discernimento. Eu não sei. Mas se eu tivesse naquela igreja, eu não daria glória a Deus. Mas, olha só, hoje a internet fala um negócio com a gente. E a internet é maldosa. Ela é legal, mas ela é do mal. Esse bicho aqui é do mal. Por quê? Porque fica gravado lá. Então, eu assisto aquele negócio, aí eu falo assim, cara, eu acho que eu não entendi isso direito. Deixa eu assistir de novo. E deixa eu assistir de novo. Aí eu comecei a assistir de novo, aí eu falei, peraí. Tem um negócio aqui que não está funcionando direito. Primeiro, quem que você conhece que teve um parente que morreu e chegou lá, vim visitar o fulano. Aí o médico fala assim, morreu. Aí o médico fala assim, pega e leva para casa. Ninguém. Já viu alguém andando na rua com morto? Não. Qual que é o procedimento? Morreu, faz autópsia, chama a funerária, né? Vai Instituto Médico Legal, funerária prepara, aí traz o corpo, você vela. Então, eu nunca vi ninguém andando com um morto para a rua, chorando e levando o morto. Pega o morto para enterrar. Isso não acontece. Aí eu falei, então essa história já tem um ponto estranho, né? Aí, se eu pego o morto e vou e levo, então a Bíblia vai dizer assim, tá bom. Deus falou, através do profeta, aliás, através do apóstolo, né? Deus falou assim, olha, lá na época da viúva, lá de Sarepta, tinha um monte de viúva, e tinha um monte de viúva que tinha filho único, e teve um monte de viúva que um filho único, cujo filho único morreu, mas Deus ressuscitou quantos filhos de quanta viúva? De uma única viúva, as outras não. Quando Jesus chega ali e ressuscita Lázaro, por que Jesus fala, abre o túmulo e fala assim, Lázaro, sai para fora? Porque se Jesus tivesse falado, morto sai para fora, ia sair todos os mortos e ia ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou só o Lázaro. Jesus ressuscitou só o filho da viúva de Naim. Só. Jesus ressuscitou só a menina lá, filha do cara da sinagoga lá, do Jairo. Entendeu? E aí, o Davi falou assim, olha, o que é natural é nós passarmos para o lado de lá. Agora, o outro vir para cá, não. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. O que estava no inferno falou assim, pai Abraão, me tira daqui. Aí o pai Abraão falou, não, daí você não sai. Então manda o Lázaro vir aqui, molhar a minha boca. O pai Abraão falou, também não dá. Então manda o Lázaro lá na minha casa, falar com o meu parente lá. Aí o pai Abraão falou,
Também não dá. Ah, então manda alguém, manda o Elias. Também não dá, cara. De jeito nenhum. Quem está aqui não volta para lá de jeito nenhum. E quem lá não vem para cá de jeito nenhum. Então, o que é mais lógico? Ó, eu não tenho o dom do discernimento. Mas a partir desse conhecimento bíblico, eu escuto aquele testemunho. Acha que é mentira. Foi tu que disse, eu não falei nada. Foi você que falou. Mas é verdade, a ideia é essa, né? Então, a gente vê algumas coisas, Carol, algumas expressões de religiosidade que, sinceramente, é difícil de engolir. Então, parece legal, parece espiritual, parece que o pastor, que o pregador tá ali arrojado. Cara, é difícil. É difícil de engolir, né? É indigesto, desce assim, raspando a garganta, assim, não desce não, né? Depois quando bate aqui dá dor de barriga, é muito estranho, não dá. Olha que a gente que é crente já é difícil, imagina para quem não é. Então, imagina para quem não é. Sim. Né? Então, é muito melhor, muito mais útil proclamarmos Jesus, vivermos o amor, vivermos em comunhão, que aí o mundo vai olhar e vai ver que nós somos discípulos de Jesus. Aí sim, aí a beleza de Cristo vai ser vista em nós. Sim, vai ser mais útil. Vai ser mais útil, né? E aí não vai ter desperdício, né? Aí não vai ter desperdício. Certo. Então vamos acabar então. Então vamos. Tchau. Tchau. Só assim? Só. Acabou? Tchau? Acabou. Então tá bom. Então acabou. Pessoal, obrigado, viu?